Gente, antes de começar, eu sei que a gente está cansado, porque foi um dia maravilhoso. Quem gostou? Maravilhoso, gente. A gente chorou, a gente riu, não é verdade? Teve um momento de chorar, de rir, às vezes na mesma oficina, no mesmo, né? Você chorou, você deu risada, se divertiu, né? Comemos bem, que lanchinho maravilhoso, agora uma tentação, você tinha que pegar e sair, porque o negócio te chamava, e você falava, não, vou manter meu compromisso, né? Não vou visitar a mesa novamente. Antes de continuar, de começar, eu queria pedir para as meninas que trabalham comigo no Ministério Razão para Viver ficarem em pé. Eu não sei se elas todas estão aqui. Sandrinha está ali, a Sandy, cadê a Gabi? Não sei se a Gabi saiu, está com os bebês lá também. Elas trabalham comigo, está lá. Trabalham comigo no Ministério Razão para Viver. São minhas companheiras. Eu hoje falei de manhã da Priscila, mas essas meninas são valorosas e elas também têm muito a ver com o que eu vou falar agora. Porque nós colocamos de manhã, começamos a falar de manhã sobre Deus fazer coisas novas a começar em nós, né? Mas nós não fazemos sozinhas. Nós começamos algumas coisas, mas a gente sempre tem alguém que nos abençoa. Eu queria também tirar esse momentinho para a gente aplaudir o trabalho desse pessoal todo que tem trabalhado esses dias, preparando esse encontro. Que lindo, né? Eu falei para a Sandy, a gente estava se preparando para vir para esse final de semana, e eu falei, Sandy, você vai amar, porque o pessoal lá é tão caprichoso. Todos os encontros, tudo que eu já participei das mulheres da Ibaviva, todos os encontros são maravilhosos, são muito preparados, bem, com muito carinho, com muito bom gosto. E isso faz um bem para a gente, é um tempo de refrigério, né? Onde a gente pode renovar nossa mente, o nosso estômago, a gente vai renovando tudo, né? Você vai ganhando mais um pneuzinho, final de semana. Eu acho que amanhã não tem esse tanto de lanchinho, de coisa boa. Vai ser só mesmo alimento espiritual, talvez um cafezinho, se a gente chorar muito, talvez apareça aí um cafezinho para nós. Mas, como é importante, ultimamente eu tenho procurado ler mais livros de autoras mulheres. Tenho procurado assistir mais filmes de diretoras, direção feminina. Porque é muito importante e valioso que nós, mulheres, valoremos, reconheçamos o valor de outras mulheres. Nem sempre nós somos generosas conosco. Às vezes a gente é mais generosa com os homens, não que a gente não deva ser, mas nós precisamos ser generosas entre nós, conosco. Valorizar, ajudar, valorizar o trabalho profissional das mulheres, valorizar a liderança espiritual de mulheres, como isso é importante. Eu sei que vocês estão cansadas, foi um dia cheio, maravilhoso, mas estão cansadas, já estão preocupadas com as questões aí, alguns com bebê, gente que tem que voltar para casa para alguma coisa. A gente vai tentar fazer uma coisa... eu não sei se vai ser rápido, porque a coisa mais difícil é eu falar pouco, né? Mas nós vamos tentar fazer isso para que a gente possa ter um final de dia gostoso. A gente aprendeu tanta coisa hoje, nós ouvimos tantas coisas boas, né? Que vão nos ajudar, que vão nos dar ânimo. E uma delas, e dentre elas, aliás, todas elas, vão trabalhando no nosso coração essa questão dos relacionamentos. Eu estava pensando em todos esses temas, e eu me lembrei de uma situação que aconteceu quando nós morávamos na Inglaterra. Nós moramos na Inglaterra, em Birmingham, também, long time ago, numa galáxia distante. E nós estávamos com os nossos 3 filhos pequenos. O Fernando estava fazendo mestrado lá pela BMS, que é a Baptist Missionary Society, e nós fomos morar na Inglaterra. E estávamos recentes ali, não conhecíamos muitas pessoas.
E uma pessoa indicou uma igreja para Fernando ir, para nós irmos conhecer e tal. Eram pessoas que nos conheceram, não éramos amigos ainda. E nós pegamos um ônibus, nós não tínhamos carro, fomos de ônibus. Aliás, a gente ficou... Eu tenho muita história para contar, gente, então por isso que não dá para contar todas, não. Mas eu, já falando essa, já lembrei de outra coisa, mas não vou contar. Aí fica para a hora do cafezinho, de uma outra vez, né? E nós estávamos no ônibus com os nossos filhos, era verão na Inglaterra, né? No verão na Europa, o verão é mais longo e às vezes 9 horas da noite ainda tem sol, você pode ir para o parque e tal. Mas nós estávamos indo, era um dia de verão, a gente estava indo para o culto da manhã, de ônibus com 3 crianças, e o Fernando com um mapa na mão, e a gente sem saber que ponto que a gente tinha que descer, porque a gente não conhecia aquele lugar, e nós ficamos um falando com o outro, e tentando olhar o mapa, e tentando ver a região, e enquanto a gente conversava, tinha um moço no ônibus, a gente se levantou, deu sinal para descer, e ele desceu junto. Ele desceu junto e ele falou assim, olha, eu notei que vocês estão falando em português, vocês são brasileiros? Ele estava falando em inglês com a gente. Sim, somos. Puxa, que interessante, vocês são brasileiros? Eu quero ser missionário no Brasil. Aí o Fernando falou, que legal, que bom. Eu estou fazendo contato com a missão Horizontes, que é uma missão que está em... Ai, gente, aquela cidade que não é Campos do Jordão. Monte Verde. A missão Horizontes é em Monte Verde. E ele falou, estou fazendo contato. E o pastor, na época, que era o diretor da Missão Horizontes, era um amigo nosso, e a gente já começamos ali a embarcar naquela conversa. E ele falou, o que vocês estão perdidos? O que vocês querem? E aí o Fernando falou, a gente está tentando ir nessa igreja. Não, eu vou lá, eu levo vocês lá, eu vou orientar vocês e tal. Mas eu queria muito aprender mais sobre português, sobre o Brasil. Vocês não querem me visitar essa semana? E aí... ali, no meio da rua, a gente falou, tá bom, trocamos o contato, nunca tinha visto aquele moço, nada. E eu, dentro de mim, né, trabalhando com essas questões todas, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se for um doido. Bom, mas ele vai ter que ter uma bomba para poder explodir 5 pessoas, né? Eu acho que não. Mas aí, enfim, marcamos depois de 2 dias, ele tinha nos convidado para jantar com ele, na casa dele. Esse moço morava num quarto, ele não tinha uma casa, ele tinha um quarto na casa onde ela alugava. E nós chegamos com 3 crianças com fome, meus filhos tinham fome, que era adolescente, pré-adolescente, e a nossa mais nova, que estava aprendendo inglês, e quando ela estava com fome, ela já sabia pedir as coisas em inglês, e ela falava, estou com fome, quero comer, aquela coisa, né? E nós chegamos lá. E o Andy preparou um lanche, um jantar com salada e sanduíche, coisa e tal. E nós sentamos lá na cama dele, e as crianças no chão, e a gente sentado na cama, e foi uma graça, porque aí começamos a conversar, eu não falava muito ainda inglês, estava aprendendo, quer dizer, já sabia, mas não tinha prática ainda de falar e tal. E foi uma coisa maravilhosa, e ali nasceu uma grande amizade. O Andy se tornou um tio para os nossos filhos. Ele era solteiro, ele realmente falou, olha, eu tenho feito muita economia, não moro num apartamento porque eu quero economizar o meu dinheiro, porque eu quero ir para o Brasil, então eu tenho que pagar passagem, eu tenho que fazer tudo, porque eu quero ser missionário e quero trabalhar com crianças de rua no Brasil. E aí nasceu uma grande amizade entre nós. Ele nos abençoou muito, ele cuidou dos nossos filhos, ele foi um tio especial que eles ganharam. Depois, por meio do Andy, a gente conheceu o Mark, que foi também uma outra história muito bonita na nossa vida. E nós conhecemos, então, outra família que se tornou nossos amigos. E a gente não faz ideia das coisas que Deus pode começar em nós e a partir de nós. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Ele é uma pessoa especial. É incrível, se você é solteira,
Você pode ter certeza que Deus tem ministério na sua vida. Não fica focada em achar alguém, mas fica focada em ser feliz, em sair do buraco para ser feliz, para viver aquilo que Deus quer viver na sua vida, quer fazer na sua vida. Não se prenda, não se restrinja à sua condição. Se você é divorciada, se você é viúva, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Nós temos histórias com pessoas que são solteiras, como a gente diz aí, as solteironas. Nós temos amigas especiais que são solteironas convictas. Nós temos histórias especiais com mulheres que são viúvas, que são divorciadas, porque essas pessoas resolveram sair do buraco, enfrentar o medo e ser feliz, viver a bênção e a vida que Deus tem para elas, para eles todos. E o texto bíblico que nós vamos ler, eu queria que você imaginasse um pouco essa situação. Nós encontramos o Andy ali no ônibus, por acaso, enquanto a gente estava perdido procurando a igreja. Mas essa família que eu vou falar, e essa mulher principalmente, é uma história das mais lindas, eu considero das mais lindas. Às vezes, quando se referem a eles e a ela, aparece de uma forma muito reducionista, porque quando a gente lê esse capítulo de Atos 18, a gente vê que a história dessa mulher é muito especial, mas eu queria que você imaginasse essa situação. Seu marido chega em casa, se você é casada, faz de conta que você é, tá? Já imagina que você é casada. E aí seu marido chega e fala, hoje à tarde vem aqui um moço que eu ouvi falar dele e tal, mas a gente ainda não se conhece muito pessoalmente, mas ele vem aqui em casa. Ah, tá joia. Precisa fazer alguma? Não, acho que vai ser uma coisa rápida. Não se preocupa. E aí, essa pessoa chega. E aí eles vão conversar. E aí o seu marido fala, cara, vem morar aqui em casa. E aí você fala, como é que é? Não era uma coisa rápida? Vai morar aqui em casa. Vai, não. Não, tem mais. Olha, você está falando que você trabalha com isso, a gente também trabalha. Cara, vem trabalhar com a gente. A gente acerta para você um salário. Como é que você ia pensar? Como é que você acerta um salário? A gente tem coisa para pagar. Você lembrou que a gente acabou de chegar da Itália? A gente veio corrido, porque o governador de lá botou todo mundo da nossa nacionalidade para correr. E a gente teve que vir rapidinho, não deu tempo de acertar as coisas, nada. Acabamos deixando coisa por lá, porque a gente veio correndinho para cá. E aí o seu marido faz isso, convida esse amigo. E tem mais um detalhe. Esse moço, muito eloquente, parecia uma boa pessoa, esse cara no passado tinha mandado matar um monte de gente. Sabe, do seu país, da sua nacionalidade. Tinha mandado matar, tinha mandado prender. Não era qualquer coisa, não. E ele era um cara que, onde ele parecia que arrumava uma confusão. E você fala, então, você tem certeza que você está trazendo esse camarada para morar com a gente? Mas eles começaram uma grande amizade. E essa amizade perdurou. E essa amizade foi responsável pelo surgimento de muitas igrejas na Ásia Menor. E a gente está falando de Priscila, e de Áquila, e de Paulo. Essa história está em Atos 18, vale a pena, não é dorama, parece um roteiro de dorama, mas não é. É mesmo na Bíblia, você pode pegar Atos 18, eu gosto de dorama, mas esse não é dorama, mas pode até virar um bom capítulo de novelinha, de dorama. Por quê? Porque é uma história linda, quando você pensa que esse casal, porque em todos os trechos que a gente fala sobre Priscila e Áquila e Priscila,
a gente não vê menção sobre eles terem filhos. Então, provavelmente, foi um casal que não tinha filhos, ou que, por alguma razão, teve filhos e perdeu, mas não se fala desses filhos, então a gente deduz que era um casal que não tinha filhos. Mas eles se tornam amigos de Paulo. E o que eu quero dizer para você é que Deus vai começar coisas novas na sua vida, mas que não vai sair de graça. Não vai sair de graça. Porque quando a gente se compromete com alguém, faz toda a diferença. Uma amizade, ela está permeada por responsabilidade e compromisso. Nós trabalhamos, dentre as coisas que nós fazemos, nós trabalhamos com consultoria. E às vezes o pessoal acha que a gente dá palpite. E a gente cobra pela consultoria, porque cobrar faz parte de todo o processo. Quando você faz de graça, a pessoa acha que você está dando palpite na vida dela. E a gente não dá palpite, nós damos instruções com as quais nós estamos comprometidos. E nós dizemos, se você fizer isso, 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 vai acontecer isso, isso e isso. Às vezes nós pegamos pessoas, né, porque o Fernando trabalha muito com mentoria, eu também trabalho, mas ele está há mais tempo fazendo isso. E o Fernando fala, olha, se você não fizer isso, eu não posso garantir o resultado. Então, se você não quer se comprometer com o processo, eu prefiro não aceitar a consultoria. E em muitos momentos a gente declinou dessa oportunidade, porque a gente sabia que quem devia estar comprometido não estava. E se não está, vira palpite de bar, como é que fala? Happy hour. Sabe palpite? Ah, você devia fazer tal coisa. Mas na hora de fazer tal coisa, você não está lá para ajudar a pessoa a fazer tal coisa. E quando a gente faz consultoria, a gente acompanha todo o processo com a pessoa. Ensina ela, ajuda ela a chegar nesse resultado. E Áquila e Priscila se comprometeram com Paulo. E quando você vai ler essa história, você vê o grau de comprometimento de Áquila e Priscila. Puxa, mas é um congresso de mulheres, não dava para falar só de uma mulher? Bom, todo o trecho que a gente vai ler Áquila e Priscila. Mas eu fico pensando pelo olhar feminino, pelo ambiente feminino, que existe muito da rotina do dia a dia que sobrava para Priscila. Eu não consigo pensar, será que Paulo ajudava a lavar a louça? Será que Áquila recolhia o lixo? A gente participou de uma oficina com a Carmen e com a... Isso. E elas falaram tanto de recolher o lixo, eu acho que tem alguma coisa lá que tem que recolher lixo alguma coisa, tem que sentar com esses rapazes para negociar isso, porque as duas falaram disso. E eu fiquei pensando, será que Áquila recolhia o lixo? Será que Paulo ajudava a lavar a louça? Será que Paulo pegava uma vassoura para varrer o terreiro? Porque ele foi morar com eles. E não foi pouco tempo, gente. Uma coisa é você receber alguém 3 dias na sua casa. Mas a Bíblia diz lá em Atos, e eu estou falando bem rapidamente, eles ficaram lá 1 ano, cadê? Eles ficaram 1 ano, um ano e 6 meses, mais ou menos, morando juntos. Não morando juntos, né? Morando na mesma casa. Áquila e Priscila e Paulo devia estar no cantinho dele. E eles foram trabalhar juntos. E a gente, quando pensa que Paulo era fazedor de tenda, a gente pensa que Paulo fazia barraca de acampamento. As tendas eram casas caras. Era um material, era um equipamento caro. Comprar uma tenda não era para qualquer pessoa. Você tinha que ter algum recurso para comprar aquela tenda. Então, eles eram artesãos e empresários, né? Porque eles fabricavam e vendiam tendas. Era mais ou menos como vender uma casa pré-fabricada, por exemplo. Não era qualquer coisa. Então, eles tinham uma habilidade especial por conta desse trabalho. E eles ficaram juntos. Eu estou dizendo que, às vezes, você ficar com alguém na sua casa 1 semana, já altera a sua rotina. Modifica os seus horários, né? O jeito de ficar. Eu fico pensando que Priscila não podia mais passear pela casa à noite de camisola. Certo? Não dava, porque Paulo estava morando lá.
Então, ela tinha que dormir todo dia de moletom, né? Ficar de moletom, ou então, lá na hora de dormir, que punha a camisola dela. Se eles tinham que brigar, fazer algum tipo de discussão em equipe, eles tinham que fazer isso em algum lugar, porque Paulo estava lá junto, certo? Tinha dias que só tinha para comer 3 ovos, ou 2 ovos. E aí, Priscila tinha que inventar um omelete, e catar tomate, picar cebola, para fazer aquele trem render, porque tinha Paulo junto. Quando a gente se compromete com alguém, há um custo nisso, há um compromisso nisso. Não existe amizade sem compromisso. Você leva para a sua casa as pessoas com as quais você quer compartilhar a sua intimidade. Isso é amizade. Quando você compartilha seu coração, a sua amizade. Quem é líder de PG aqui sabe muito bem. Nós começamos o trabalho de pequenos grupos lá na nossa igreja em Campo Grande. Foi o primeiro PG da igreja. Hoje eles têm um ministério de PGs muito grande, muito forte, e ensinam sobre isso em muitos lugares. Mas eu lembro que nós íamos começar esse ministério, o Fernando era pastor de família lá, e nós íamos começar o primeiro PG. E nós convidamos algumas famílias com as quais a gente tinha alguma afinidade, ou achava, né, entre eles tinham afinidade, e nós falamos, olha, nós vamos fazer isso, explicamos o que era o PG, e nós esperamos que alguém se manifestasse para abrir a casa, para fazer o PG ali. E ninguém se manifestou. E eu falei, não vai ter jeito, nós vamos ter que fazer isso na nossa casa. A nossa casa era uma casa alugada. A nossa sala, ela vivia cheia de livro, porque os 3 filhos estavam estudando, e o único lugar para eles estudarem era na mesa de jantar que a gente tinha. E nós tínhamos um sofá, que ele tinha uma cor que nem era mostarda e nem era creme. Era uma cor assim, eu não sei em que momento da minha vida a gente comprou aquele sofá, porque aquele era uma coisa feia. Além da cor do sofá ser muito feia, ele estava com um buraco, porque as crianças estudavam, brincavam, faziam tudo naquele sofá. Então, tinha aquela curva, sabe? Você já sentava encaixado naquele sofá, né? Também só cabia aquela pessoa naquele canto. Então, meio que os lugares já reservados. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu sei que eles têm uma casa, os que a gente já conhece, eles têm uma casa boa. Eu falei, mas paciência, vamos oferecer o que a gente tem. Essa é a casa que a gente tem, esse é o nosso sofá. Vamos embora, as crianças vão chegar, fazer a coisa. A hora que chegar, não vai dar tempo de lavar a louça, porque nós vamos servir a janta para eles e não vai dar tempo de lavar, amém. Eu ponho as louças na cozinha, eu lavo depois do PG e vai ser isso. E nós fizemos a primeira reunião do PG na nossa casa. E as famílias começaram a chegar, esses casais, e eles foram se ajeitando, e aí na hora de escolher quem sentava no buraco, porque já era um lugar privilegiado, você já tinha o seu buraco para sentar ali, né? Aquela curvatura ali que cabia bem as suas nádegas ali naquele local. E esse povo foi chegando, foi se acomodando, a gente foi pondo cadeira, eu fui buscar chá, fazer o lanchinho que eu já tinha preparado e tal. E aí um senhor, né, de um dos casais que estavam ali, ele falou, olha, eu queria falar uma coisa, que eu estou muito envergonhado, pastor. Porque a minha casa é muito maior. A gente não tem filhos, né? O filho que eles tinham já era casado, já morava fora. E a gente devia ter se prontificado a abrir a nossa casa para receber. E vocês estão oferecendo o que vocês têm. Eu falei, Senhor, fala com ele, que de repente é ele que vai trocar o sofá. Não precisa mudar de casa, vamos só trocar o sofá. Mas foi muito bonito, porque aí outra pessoa falou, não, o próximo PG vai ser na minha casa. Aí o outro falou, não, imagina, vai ser na minha casa. Porque a gente entregou aquilo que a gente tinha. E para essas pessoas que não sabiam o que é numa reunião de PG, o que é você abrir o seu coração, abrir a sua casa, ficou mais claro o que é você se comprometer com o outro. E dessa reunião, a gente começou então a ter as nossas reuniões, e foi uma coisa maravilhosa. Deus fortaleceu a nossa amizade,
Foi muito bonito, foi muito gostoso. Passado um ano, eu acho, Fernando viajou para Israel, ele ia ficar 40 dias em Israel, e eu ia ficar sozinha com as crianças. E o pessoal do nosso PG eles se reuniram para saber o que eles iam fazer para me ajudar. E eu sei que foi uma coisa mais maravilhosa, porque um casal se prontificou a passar em casa, eu não dirigia nessa época. Se prontificou a ir para a nossa casa no dia que eu escolhesse, para me levar para fazer compras no supermercado. O outro se prontificou a ficar com as crianças uma noite, para eu poder estudar, fazer o que eu tinha que fazer lá do meu trabalho. Um outro casal, o marido falou, não, eu vou começar a te ensinar a dirigir. Eu falei, ai, Jesus Cristo. Lá vem o meu marido de novo, né, tentando me ensinar a dirigir. E olha, esse daí também é outra história, mas não vai dar tempo de contar. E, gente, nós somos tão abençoados. E começou tudo naquele sofá, mostarda creme, aquela cor indefinida, que a gente simplesmente falou, olha, é o que a gente tem, nós vamos abrir a nossa casa. E abrir a casa é abrir a sua intimidade, é abrir a que você não tem. Abrir a sua cozinha para que as pessoas saibam que os seus copos são de cristais poços de calda, né? A sua xícara, que não combina, porque parece que assim elas não faz par nada, né? Não tinha nada. Na época, eu tinha uma pessoa que estava me ajudando como diarista, e ela tinha uma grande dificuldade de entender que o lençol da cama era igual ao da fronha. Ela trocava tudo. Eu falei, gente, essa pessoa precisa urgentemente de atendimento. Porque tem uma coisa aí. E a nossa casa era assim. Então, assim, não era exatamente o que eu queria oferecer, mas era o que eu tinha na época. Não era o que eu queria oferecer. Eu queria oferecer uma coisa melhor, mas era o que eu tinha na época. Aquila e Priscila receberam Paulo. Num momento do ministério dele, onde eles precisaram acreditar muito que esse homem era um homem transformado e era um homem de Deus. E eles sabiam que Paulo era um homem de Deus, ele era um homem transformado. Mas não para aí, ele morou com eles 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Na Bíblia fala exatamente, mas depois, versículos mais para frente, fala, não, mas aí ficou mais uns dias, então eu perdi as contas de quantos dias, mas 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Depois de 1 ano e 6 meses, o que acontece com esses amigos? O Paulo fala, olha, eu vou precisar viajar. Eu vou precisar viajar, vou precisar ir para Éfeso, vocês vão comigo. E aí vai, todo mundo arruma as traias e vão juntos. Eles viajam com Paulo e eles vão para Éfeso. Aí quando chega em Éfeso, Paulo fala o seguinte, agora vocês ficam aí que eu vou ter que ir para outro lugar. Pense nisso, você mudou de novo para acompanhar o seu amigo, e o seu amigo vai mudar de novo, e vocês vão ficar em Éfeso. E foi o que aconteceu. Só que lá em Éfeso, estando lá em Éfeso, eles ouvem um outro moço, um outro homem, muito eloquente, está lá no versículo 24. Ele chamava Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, o que eles fizeram? Convidaram para ir na sua casa. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos, Priscila, Áquila, não eram irmãos na fé, né? E talvez mais alguns irmãos que já estavam lá em Éfeso com eles, o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Esse casal que já tinha cuidado de Paulo,
ficado com Paulo, feito o jantar dele, o lanche, o café da manhã, viajar de férias junto com Paulo, agora chamam para a casa deles o Apolo. Outro homem que estava precisando de apoio, de encorajamento. Áquila e Priscila são sempre referenciados por serem hospitaleiros. Mas eles não foram só hospitaleiros, eles foram amigos. Eles estavam comprometidos com essas pessoas. Quando você traz alguém para a sua vida, você precisa se comprometer. Por isso que quando você começa novos relacionamentos, tenha certeza de que é isso mesmo que Deus quer para você. Tenha certeza de que é o caminho que Deus tem para você. Mesmo que hoje você tenha ouvido muito sobre relacionamentos, não comece relacionamentos sem o consentimento do Senhor, sem a orientação do Senhor. Isso vale para namoro, para paquera e vale para amizade também. Porque um momento em que você começa uma amizade, você começa um compromisso com aquela pessoa. E é bom que seja uma orientação de Deus. Isso vai requerer de você recursos. Talvez você vai ter que abrir a sua casa e mostrar o seu sofá com buraco, os seus copos, cristais poços de calda. Você vai ficar com essa pessoa. Quando Áquila e Priscila convidaram Paulo para morar com eles, o período que Paulo ficou ali, em Corinto, ele teve problemas, ele teve dificuldades. Os judeus se rebelaram contra ele, levaram ele para julgamento, para ser julgado. E como é que é o nome dele? Galho. O procônsul Galho, ele falou, não vou me meter nessa conversa de vocês, não. Ele não fez nada, é uma questão só de palavra, do que ele ensinou, vocês não querem acreditar, eu não vou me mexer nisso. Quando ele falou isso, o povo estava revoltado. O que eles fizeram? Foram lá e pegaram o Sóstenes, que era um amigo de Paulo, que Paulo fez amizade com Sóstenes. Ele era judeu também, um dos líderes lá da corte lá dos judeus, que eles tinham, né, local, e deram uma surra no Sóstenes. Ou seja, Paulo não apanhou, mas o amigo dele apanhou. A gente se compromete quando a gente está na amizade. A gente se compromete, inclusive, a tomar bordoada junto com o amigo. Por isso é importante que os relacionamentos sejam relacionamentos que Deus orientou. Porque se você que tiver que tomar bordoada pelo seu amigo, você vai tomar bordoada pelo seu amigo. Às vezes a bordoada não é um sopapo, não é você apanhar literalmente, mas é você bancar as mudanças que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. É você apoiar aquela pessoa, é você acreditar nela, é você acompanhar ela. Isso vale para o seu marido, isso vale para o seu relacionamento no seu PG, as pessoas que você lidera, ou o seu líder de PG. Compromisso. Quando a gente fala de Áquila e Priscila, é muito mais do que abrir a casa para tomar um chazinho. Eles não abriram só por meia hora ou só uma semana. Para Paulo, eles abriram por muito tempo. E quando nós voltamos e olhamos os outros textos de Paulo, e a gente vai para Romanos 16, há um versículo, uma saudação de Paulo que é muito bonita. Romanos 16, 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. O que Deus começa na sua vida, você não sabe aonde isso vai te levar. Você não sabe as coisas que você está fazendo, aonde isso vai te levar. Áquila e Priscila receberam Paulo, e o receber a Paulo auxiliou as igrejas daquela região a crescerem, a nascerem, a se fortalecerem. E Paulo reconhece isso. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. E a gente vai para 2 Timóteo,
2 Timóteo e fala esse versículo muito bonito, porque ele, deixa eu colocar aqui em 2 Timóteo, porque quando a gente vai ver esse versículo, você vê que muda a ordem. Eu não sei por que mudou essa ordem. Não estou achando 2 Timóteo. Cadê o 2 Timóteo? Está aqui. E aí ele vai fazer as saudações finais, está lá em 2 Timóteo 4, versículo 19. Saudações a Priscila e Áquila. E aí ele continua, a casa de Onesíforo. Antes falava muito de Áquila e Priscila. E aqui, em 2 Timóteo, talvez por uma questão mesmo de quem estava escrevendo, colocou nessa ordem, ou talvez porque o carinho de Paulo de lembrar a comidinha que a Priscila fazia, o chazinho do final do dia, ele fala saudações a Priscila e também a Áquila. Quando a gente faz amizades, quando a gente começa relacionamentos, a gente precisa que isso seja feito no Senhor. Você vai convidar alguém para o seu PG? Ore antes. Senhor, posso convidar essa pessoa? Deus faz maravilhas quando nós estamos na orientação dEle. Isso para exemplificar que às vezes as coisas que a gente quer também fazer de bem para alguém e que a gente não pode fazer, Deus também nos dá a oportunidade de criar situações para outras pessoas, que a gente pode beneficiar outras pessoas. A gente pode fazer o bem para uma outra pessoa, como eles fizeram para Apolo. Como foi maravilhoso ver aquele homem tão eloquente crescer e ir para outros lugares. E aí você vai ver nas cartas de Paulo, quando ele se refere, tem uns que estão seguindo Apolo, outros Paulo, mas ele falou, nós somos todos de Cristo, não tem que ficar fazendo essa polarização, né? Porque Apolo se tornou um grande pregador e ele fez uma grande obra naquele período. Áquila e Priscila foram responsáveis por muitas igrejas naquela região. E hoje, Ibaviva, nós somos Ibaviva porque houve uma Priscila que acolheu Paulo e Áquila que acolheu Paulo e que acolheram Apolo. E que depois disso acolheram outros irmãos e abriram a casa deles para fazerem, porque em Éfeso então se inicia uma igreja quando eles estão morando lá. Então, aquilo que você está fazendo vai ter resultados na vida de alguém. Nós podemos começar em nós coisas boas e nós podemos começar em nós coisas muito ruins, muito maléficas. Eu queria terminar contando uma história. Quando eu era criança, long time ago, numa galáxia muito distante, eu devia ter 8 anos, eu acho, 9, não sei lá. E eu estava na escola, e é engraçado que desse ano escolar é a única coisa que eu me lembro. Porque algumas memórias, elas se apagam para que a gente possa lidar com a vida. Por que a gente esquece algumas coisas? Por que elas ficam cobertas para nós? E a gente trabalha muito isso na psicanálise, porque a nossa mente, a nossa psique, ela se protege. E aquilo que é dolorido demais, não fica vindo o tempo todo na nossa cabeça, porque senão ninguém aguenta. Então a gente esquece um pouco disso. Eu era criança e naquela época a gente tinha que recitar tabuada. Tinha que recitar tabuada de cor. Eu sempre tive facilidade de decorar, não é mais a minha facilidade. Graças a Deus eu memorizei muita coisa da Bíblia, mas hoje para achar o endereço dessas coisas, às vezes eu tenho que recorrer ao Google, né? Mas como eu sei o versículo, eu ponho o versículo, depois eu acho onde está. Mas eu fico com medo, né? Se algum dia bugar a coisa toda, eu vou achar como, né? Vou ter que voltar lá e aprender. E eu tinha muita facilidade de memorizar, mas tinha uma menininha na minha sala, e ela sentava no final da minha fileira. Hoje eu já não choro mais quando eu conto essa história, porque eu já chorei para entender bem por que aquilo me doeu tanto, né? Por que aquilo me doía tanto. E essa menina, a professora ia com uma régua bem grossa, de madeira, de carteira em carteira. E ela falava, 2 vezes 8,
Você tinha que falar rápido, porque senão você ganhava uma reguada na cabeça. Não tinha lei naquele tempo, tá, gente? Não tinha. Hoje não pode fazer mais isso, graças a Deus. E eu sempre estava estudando. E algumas crianças na minha frente erravam. Às vezes até tinham estudado, mas erravam. E errava, e o que acontecia? A professora pegava a régua e pá, na cabeça da criança. Se já não estava funcionando, aí que não funcionou mesmo, né? E eu já ficava esperta, né, para responder. Mas essa menina, lá atrás, na fileira, uma menina negra, pobre, porque ela ia sempre com a mesma roupa, mal cheirosa, de chinelinho rasgado. Quando estava mais ou menos faltando umas 3 pessoas para chegar na vez dela, ela urinava na carteira. De medo, porque ela não sabia. E mesmo que soubesse, o medo de apanhar era tanto que aquela menina urinava. E às vezes a urina dela escorria no pé da gente. E aquilo me causava muito ódio. Eu tinha vontade de matar aquela professora. Eu não estou falando, eu tinha raiva dela, eu tinha ódio. Eu tinha vontade de matar. E aquela menina tem mais um elemento, é psicanálise total, esse trem. Aquela menina se chamava Matilde, que é o nome da minha mãe. E a minha mãe não era negra, mas era uma menina pobre, foi muito pobre. E sofreu muito, porque teve que morar de casa em casa, na casa dos parentes, e foi maltratada. E minha mãe queria muito estudar e nunca pôde estudar. Então, minha mãe se tornou autodidata. Eu aprendi a gostar de ler e de estudar, vendo a minha mãe comprar livros e deixar os livros na cabeceira. Hoje eu tenho um monte de livro na cabeceira. Aliás, minha casa tem livro para todo lugar. A gente parece formiga, carrega livro para lá, traz livro para cá, carrega livro para lá. Eu falei, Nando, vamos pensar que a gente carrega essas malas de livro, deve ter gente morta dentro da mala. A gente tem que abrir para o moço da portaria e falar, é livro, né? Mas, gente, eu fiquei com ódio daquela professora. Eu não consigo lembrar de mais nada desse ano escolar, eu só me lembro dessa cena. Porque eu tinha uma vontade de ajudar aquela menina, mas eu era impotente para fazer qualquer coisa. Muitas vezes eu senti vontade de levantar e pegar a régua daquela professora e quebrar na cabeça dela. Eu era pequena demais para pensar numa forma de matá-la mais detalhadamente, assim, tipo Agatha Christie. Mas se eu fosse hoje, eu tenho várias maneiras de matar. Como matar seu professor? Talvez por causa disso eu tenha seguido carreira acadêmica e tenha ido, uma parte do meu trabalho é ministrando, ensinando, dando aula, enfim. Porque eu estava tentando e estou tentando ainda resolver a Matilde, que eu não pude fazer nada por ela. A outra Matilde, que era minha mãe. Quando eu terminei minha formação na enfermagem, eu dediquei aos meus pais. Os 2 não puderam estudar. E quando eu terminei também o meu mestrado, eu dediquei para eles. E depois no doutorado também. E essa situação ficou no meu coração. E eu falei para Deus, eu estava lendo uma autora que eu gosto muito, Catherine Marshall, e ela falou, olha, existem muitas dores e coisas que a gente não confessa e que vêm de longa data. Falta de perdão nem sempre é porque você brigou com alguém que você conhece agora, mas você fica com ódio de coisas que já passaram, que aconteceram com seus avós, mas você não tem mais como resolver. Ela falou, a gente precisa pedir perdão por todo esse ódio que fica no nosso coração, porque isso nos atrapalha, não nos deixa fazer novos relacionamentos, não nos deixa seguir com a vida. A gente falou do medo hoje de manhã, mas a raiva, a mágoa, a tristeza, elas nos impedem de ter coragem de seguir. E, bem, esse ano a gente foi para Angola e para Moçambique. Eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã, então eu estou falando isso que é para vocês virem. Amanhã. Eu vou falar um pouco mais sobre essa viagem amanhã.
Mas nós estávamos lá em Angola, a Sandy foi comigo, nossa equipe toda ajudou nessa viagem missionária, mas só a Sandy das meninas pôde ir. A gente está planejando uma outra agora que vai arretada, todo mundo quer ir. E nós vamos. E a gente foi ministrar para essas mulheres em Angola e Moçambique. A gente estava lá em Angola, eu estava fazendo um trabalho com elas de sexualidade, né, de falar sobre saúde sexual, saúde física, mas também de autocuidado, de amor, enfim, várias coisas. E eu estava lá já no segundo dia, falando com aquelas mulheres, a gente brincou muito, dançou muito, a gente se divertiu, foi uma coisa maravilhosa, uma farra, né? Ensinei para elas umas brincadeiras brasileiras. O pessoal agora, que é mais ou menos dos 50 mais, 60 mais, vai lembrar, eu ensinei para elas, a carrocinha pegou. E a carrocinha pegou 3 Vocês nunca cantaram isso, gente? Estou olhando aqui, elas estão falando com essa cara. Onde essa mulher arrumou isso? Gente, eu tenho que ensinar vocês a dançar, que a carrocinha pegou. A gente tem que tirar essas cadeiras tudinho daqui e fazer roda, gente. Eu trabalho com sexualidade, mas é brincando. A gente brinca muito, porque não dá para falar de alguns temas assim só no bababá. A gente tem que brincar. E a gente brincou muito, né, Sandy? Dançamos pra caramba com aquela mulherada. E eu estava falando, já quase terminando uma oficina, e enquanto eu estava terminando, agora eu vou chorar, eu estava terminando aquela oficina, e falando, e o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu falei, o senhor, não dá para o senhor esperar eu terminar, eu vou me confundir, que eu estou falando, o senhor está falando, eu estou falando, vai rolar esse negócio. E o Espírito Santo continuou falando, porque ele é desse jeito, assim, né? Quando ele tem que falar, ele vai, porque depois ele tem que conversar com você, não dá para ficar me esperando. E o Espírito Santo falou, olha ao teu redor. Aquelas mulheres pobres, lindas, inteligentes, negras, estavam com a melhor roupa que elas tinham, porque eu tinha falado que uma delas estava bonita, no outro dia, minha filha, apareceu todo mundo com aquela roupa colorida, de turbante na cabeça, era colar. Eu falei, é um desfile de moda aqui. Elas estavam com a melhor roupa para participar lá do nosso seminário, do nosso encontro. E o Espírito Santo falou para mim, olha ao redor. Eu estou entregando para você todas essas Matildes aqui. Você não pôde fazer nada por aquela menina, mas você está podendo fazer por essas. E eu estou colocando elas nas tuas mãos, para curar o teu coração, de quando você não pôde fazer nada, mas agora você pode. Você não vai mudar a vida delas, mas você pode, nesse momento, ensinar com amor, mostrar para elas que elas têm tanto valor, que elas são bonitas. A gente tem uma ideia de que as pessoas às vezes são pobres e são burras, gente. A gente está muito enganado. As pessoas às vezes são pobres e elas são brilhantes. Brilhantes. Eu não vou falar da raiva que eu sinto às vezes da política no nosso país. Porque a gente vê gente brilhante na rua, de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, meninas sendo exploradas sexualmente. Pessoas que têm uma capacidade intelectual imensa, que poderiam estar descobrindo em anos, se estivessem estudando cura de tantas doenças, mas elas são vidas que estão sendo jogadas. Naquele momento, Deus, o Espírito Santo falou para mim, eu estou te entregando todas essas Matildes, que têm tão pouca oportunidade. Cuida delas, ama essas mulheres, mostra para elas o quanto elas têm valor. Mostra para elas como elas são bonitas. E muitas delas, a gente tinha senhorinhas lá enrugadas do sol. Mas eu estava falando para elas, vocês são bonitas, gostosas. Sai rebolando, vocês são africanas. Empina esse traseiro. Vai adiante. E aí, gente, foi uma festa. Obrigada. Foi uma festa. Aquilo que eu tinha pensado
que tinha sido acabado na minha vida, que tinha ficado sem resolução, aquela mágoa que eu tinha de não ter podido fazer nada. O Espírito Santo falou para mim: estou te dando a oportunidade de fazer agora, cuida dessas mulheres. Amanhã a gente vai falar sobre a começar em nós. A começar em nós. Deus está começando coisas novas em você. Vai te dar um pouco de trabalho. Você vai ter que receber Paulo na tua casa. Você vai ter que viajar com Paulo para Éfeso. Você vai ter que receber Apolo na tua casa. E aí você não vai poder dormir de pijama, de camisolinha transparente, porque Paulo está lá. Você vai ter que botar um moletom para dormir. Tudo bem? Porque esse Paulo lutou pelo Evangelho até o fim. E aquele casal de amigos de Paulo lutaram pelo Evangelho, deram a casa deles pelo Evangelho. A Iba Viva não chegou aqui do nada, não começou porque alguém veio do Morumbi. Antes do Morumbi, alguém foi para São Paulo. E antes de ir para São Paulo, alguém foi para não sei aonde. A nossa história de igreja, ela não começa na Ieda. Ela começa com tantas mulheres que nunca tiveram o nome delas reconhecido, mas que foram valorosas. Mulheres cristãs que mudaram a sua época com coisas simples, fazendo chá, um sanduíche, recebendo alguém em casa, cuidando, amparando, chorando junto. Deus vai fazer coisas novas, mas esteja preparada para assumir esse compromisso. Amém? Amém? Amanhã a gente vai falar o que é que Deus tem para fazer em nós, a começar em nós. Amém, meninas? Amém.